Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu vim falar pra vocês 5 indicações de livros com mães. Eu tive essa ideia de fazer esse vídeo temático, né, já que hoje é Dia das Mães. E aí eu fui procurar na minha estante, né, vamos pensar em livros que tenham mães como personagens principais, né, ou pelo menos que apareçam e tenham uma boa importância na história, né. E aí eu percebi que é difícil. É muito difícil. Não achei muitos livros que tenham mães como protagonistas, ou que pelo menos elas tenham uma participação muito grande na história, né? Eu trouxe aqui apenas 5 livros, porque foram os 5 livros que eu achei na minha estante sobre esse assunto. Sobre esse assunto não, com esse tema, tá? Com essas personagens principais. E eu fiquei bastante curiosa sobre isso. Será que esse é um problema do meu estilo de leitura? Apesar de atualmente eu não ler muitos young adults, que realmente são livros que não têm muitas mães. Inclusive, é uma coisa que às vezes a gente sente falta, né? Nos livros você vê adolescentes fazendo muitas coisas, muito estapafúrdias, e aí às vezes você se pergunta, cadê a mãe, cadê o pai dessa criança, desse adolescente? Mas eu também sou bastante leitora de romances contemporâneos, romances românticos mesmo, né? E eu achei também difícil de encontrar e também de pensar. Não só eu procurei na minha estante, como eu pensei sobre livros que eu não tenho, mas que eu já tenha ouvido falar, ou que já tenha lido, que tenha personagens mães, e realmente não achei muitos. Mas tá, vou falar então dos 5 livros que eu tenho aqui na minha estante e que tem mães como protagonistas. A minha primeira indicação com esse tema é Melancia, da Maren Keyes. Eu poderia até dizer que toda essa série da Maren Keyes, toda a série das irmãs Walsh, né, tem uma presença muito forte da mãe de todas as irmãs, né? Eu reli esse livro no ano passado e eu não lembro se a Claire, que é a personagem principal desse livro, fala o nome da mãe dela, né? Que é a Mamãe Walsh, né? A Mamãe Walsh, inclusive, tem um livro dela, que eu não tenho. Mas enfim, eu acho que todos os livros das irmãs Walsh têm uma presença muito forte da mãe. Só que eu escolhi esse daqui especificamente porque nesse livro a Claire, que é a personagem principal, ela acabou de se tornar mãe. Então a gente vai acompanhar a vida dela quando ela acabou de dar à luz a sua filha e ela acabou de ser chutada pelo ex-marido, né? Então ela volta para a casa dos pais dela, né, com uma bebê de colo para tentar resolver a vida dela. Então a gente vai acompanhar nesse livro não só a dor de ter sido trocada pelo marido, mas também a dor de ser uma mãe solteira, de terminar a gravidez dela sem o pai da criança estar por perto. Eu tenho muitas ressalvas sobre essa história, assim, eu gosto bastante da narrativa da Maren Keyes, mas como esse é um livro antigo, a Maren Keyes escreveu ele em 1996, antes dos anos 2000, então ele tem várias problemáticas, assim, na verdade é ironicamente engraçado porque, assim, a Maren Keyes é uma mulher que escreve sobre mulheres que atacam outras mulheres muito à toa, sabe? Não só outras mulheres, como as próprias personagens. Então, eu acho que isso me incomodou muito nessa releitura que eu fiz no ano passado, né? Eu tinha gostado bastante mesmo, talvez até favoritado esse livro quando eu li pela primeira vez, lá pelos anos 2000 mesmo. Mas apesar dessas problemáticas de mulheres, né, eu acho que esse é um livro muito bom, vale a pena ser lido e tem uma narrativa muito interessante. A Maren Keyes, ela consegue escrever, como é que eu posso chamar, de tragédias cômicas, talvez, muito interessante. Então, vale a pena a leitura. O próximo livro que eu venho indicar aqui, com protagonistas mães, é A Jogada Perfeita, da Jessie Burton. Vocês sabem que esse é um romance bem sensual, né, já pela capa. E eu gosto bastante desse livro, pelo menos na minha primeira leitura. Ele foi um favorito pra mim, eu não sei se ele continuaria sendo um favorito na releitura, eu ainda não reli esse livro por causa desse medo. Mas eu gosto bastante do fato de ele trazer uma personagem principal que é mãe solteira de um adolescente. Então a gente vai ter aqui esse romance sensual, que é muito comum, né, você ter histórias com romances sensuais, mas não é tão comum, né, fazer essa abordagem com uma mãe
né, solteira, que já tem um filho adolescente. Então, eu achei muito interessante porque a autora soube escrever a história não esquecendo o filho, né, da Tara, acho que é assim o nome dela, e ele sempre aparece, ele tá ali sendo... Ele não é um personagem exatamente ativo, de ter muitos diálogos e tal, mas ele tá sempre presente, como obviamente ele está presente na vida da Tara, e o par romântico dela vai fazer um esforço, né, pra conhecer o filho dela também. Eu acho isso muito importante porque, afinal, ele faz parte da vida dela, né? Então, pra mim, esse é um romance muito maduro, muito adulto, né, que envolve uma mãe. Sem deixar de lado, obviamente, todas aquelas coisas que a gente procura num romance sensual, né? Que é ter personagens cativantes, ter uma química boa, ter um desenvolvimento de romance, né? Que não é nem apressado, nem lento demais. Então, eu acho que esse livro traz tudo isso. A minha próxima indicação desse vídeo com uma lista de protagonistas mães é Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus. Esse livro que foi lançado no ano passado pela editora Arqueiro. Esse livro foi um grande sucesso, traduzido para mais de 35 idiomas. Vai ter adaptação dele, é incrível. Um dos meus favoritos, inclusive. E aqui a gente vai conhecer a Elizabeth Zott, que é uma química, né? Ela trabalha nas ciências e ela vive nos anos 1960, né? Então ela tem que lutar com todas as garras, com todas as forças que ela tem para conseguir um mínimo de espaço nessa profissão que ela tanto adora. Esse livro é interessantíssimo em todos os assuntos que ele aborda, né? Tanto na questão da profissão da Elizabeth, que ela é uma química, que ela tem que galgar esse espaço que é tão fácil para os homens e tão difícil para as mulheres, mas mesmo assim ela tá lá lutando centímetro a centímetro. E aí a gente vai ver como ela passa disso de ser apenas uma química para ser uma química que tem uma filha pequena e que é uma apresentadora de televisão. E aí, como eu tava dizendo, eu acho que eu me atropelei, né? Não só esse assunto de ela ser química, da profissão dela, é muito bem abordado, como também é muito bem abordado a questão de ela ser uma apresentadora de TV, de ela ter uma filha, né? De toda essa trajetória dela é muito bem construída. A gente não começa o livro sabendo todos os fatos, né? A gente vai aprendendo com o passar da leitura. Eu gostei muito dessa dinâmica, eu gostei muito dessa personagem. E eu gostei muito da forma como a autora traz o assunto da paternidade aqui, né? Que não é um assunto fácil, não é uma coisa assim que, eu tenho o dom de ser mãe, né? Tá, a Elizabeth não é assim. Ela sofre muito. Também é interessante ver aqui o Melancia, né? Como eu falei, a Claire, ela é largada pelo marido quando a filha dela tá nascendo. Então ela também tem um sentimento assim muito sofrido em relação à gravidez. Não exatamente a gravidez, e nem exatamente pela filha dela, mas pelo fato de ela ser mãe, sabe? Pelo fato de ela ser mãe solteira. Então ela passa por uma depressão pós-parto. Eu acho que aqui também a gente pode dizer que tem uma depressão pós-parto, que a Elizabeth se afunda no trabalho e vai fazendo as coisas como dá, seguindo meio que um método científico dela mesma, né, pra passar por aquilo tudo sozinha. Então, muito bom esse livro, eu recomendo bastante. Ele foi um dos meus favoritos do ano passado, então eu indico assim 100%. A minha próxima indicação de livros com protagonistas mães é O Descompasso Infinito do Coração, da Bianca Briones. Esse que é um livro da série Batidas Perdidas, mas essa é uma série que você pode ler os livros independentemente, tá? Vai ter alguns spoilers aqui e ali, assim, sobre quem termina com quem, porque obviamente é um romance, mas assim, dá pra ler os livros na ordem que você quiser. Cada livro vai falar especificamente sobre um personagem, uma dupla de personagens, né? Mas eles estão muito ligados aos outros personagens que aparecem durante toda a série. Então todo mundo sabe de tudo e é isso. Mas nesse livro especificamente, a gente vai conhecer a Clara, que acabou de descobrir que o marido anda traindo ela, né? Deixou ele
e ela tem 2 filhos. Eles não são exatamente bebês, mas eles são filhos pequenos, né? E ela vai ter que lidar com toda essa situação, né? E ainda ser mãe, né? Talvez esse livro tenha um pouco menos sobre essa parte, assim, na verdade, sobre interação com os filhos. Mas é um livro muito sensível em relação a esse assunto também, né? Porque os 2 personagens principais, eles têm uma química e um desenvolvimento, assim, de amizade para romance muito singelo, muito bem feito, muito bem escrito. E, logicamente, que isso passa, né, pelo fato de o par romântico, né, se dar bem com os filhos da Clara. Esse é um livro que aborda várias problemáticas, né, não só a traição do marido, né, o fato de a mulher ter que ficar com os 2 filhos pequenos, né, ela se vê, mas também tem uma problemática sobre a autoestima dela que está baixíssima, né, e ela vai ter que dar essa volta por cima, e é um processo muito lento e longo e doloroso para ela, mas ela tem muitas pessoas que apoiam ela e isso faz toda a diferença, inclusive os filhos dela. É uma história muito bonita, um pouco carregada no drama, e é isso. Por fim, nessa minha pequena lista de livros com protagonistas mães, eu trago Sissi, da Madeline Miller, que foi lançado, acho que em 2019, pela editora Planeta. A Madeline Miller é uma autora que tá trazendo várias inspirações, adaptações de mitos gregos, né? Esse daqui é um deles, né? Vai falar sobre a bruxa Sissi. Eu li Sissi, acho que no ano passado, e eu gostei bastante. A Sissi, ela é filha de Hélio, que é o deus Sol, e ela é taxada de bruxa e por isso é banida para uma ilha deserta. Sissi é uma personagem que aparece na Odisseia de Homero, né? Então nesse livro a gente vai ver ela interagindo com Odisseu, mas esse livro é apenas sobre ela. E quando eu digo apenas, é realmente para frisar, eu não tô dizendo que é uma história ruim, né? Eu gostei bastante dessa personagem, eu não conhecia. Logicamente que aqui é uma releitura, né, tá bem romantizada e tal, mas eu gostei muito dessa força que ela mostra, principalmente como mãe, né, como mulher e como mãe. Ela acaba sendo uma ameaça para Zeus, para outros deuses, para homens, e ela vive sozinha, né, por causa disso. E o que eu acho mais interessante nesse livro, e por isso mesmo que eu quis colocá-lo nessa lista, é que nesse livro a gente vê a força de uma mãe, sabe? Ela passa por muitas coisas, ela sofre bastante, ela sente muita solidão, ela não sabe em quem confiar, apenas nela mesma, e ao mesmo tempo ela consegue forças o bastante para mover mundos e fundos pelo filho dela. Então essa foi a parte que eu mais gostei desse livro e é por isso que eu recomendo ele aqui. Bem, essas foram as minhas 5 indicações de livros com protagonistas mães. Eu preciso muito de outras indicações, então se você já leu outros livros muito bons em que as protagonistas são mães ou se tornam mães, me conta aqui nos comentários, eu preciso de muitas indicações, né? Como vocês podem ver pela minha falta de indicações. Então eu espero que vocês me ajudem. E se eu ajudei vocês a encontrar novos livros com protagonistas mães, não se esqueça de deixar seu curtir desse vídeo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!